Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, nós indicamos que você se inscreva, porque ao inscrever-se você vai receber notificações de toda nova postagem que fizermos aqui. Então é muito importante que você se inscreva e tenha então essa oportunidade de ser comunicado de toda nova postagem. O objetivo do nosso canal é trazer conteúdos da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que abra os nossos olhos para nós não sermos enganadas como milhões e milhões de pessoas têm sido enganadas hoje. Em todo o conteúdo que nós trazemos aqui, sempre trazemos conteúdos relacionados a esse objetivo, trazendo pontos específicos, importantes, para que nós estejamos atentos a eles e não sejamos enganados. Hoje nós vamos trazer um outro ponto. Então, se você vem acompanhando essa programação, você já sabe da linha que nós estamos trabalhando, né? E se você está acessando pela primeira vez, abaixo dos nossos vídeos tem um link que leva para uma série Você Crê na Bíblia. Nesta série nós falamos a respeito da mensagem, o que é a mensagem que nós divulgamos aqui, tá certo? Portanto, não vamos nos alongar nesse conteúdo a respeito desta mensagem, o que é esta mensagem, né? O objetivo dela, por que Deus nos enviou esta mensagem para os nossos dias, porque tem link abaixo dos nossos vídeos aqui. Só acessar essa série que você vai conhecer. Vamos à nossa leitura bíblica e vamos então mais um tema hoje que nós trazemos aqui para a nossa meditação. A leitura está registrada em Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 32, quando os dois discípulos caminhavam no caminho de Emaús, Jesus aproximou-se deles, eles não o reconheceram, só reconheceram a ele depois que ele já estava com eles, né, dentro da casa com eles, e foram se alimentar. E quando eles o reconheceram, ele desapareceu. Então, depois que ele desapareceu, né, que eles reconheceram que era Jesus, então entre eles diziam assim, né, um para o outro: não ardia em nós o nosso coração enquanto ele nos falava ao longo do caminho? Então, ardeu o coração deles ao ouvir a palavra de Deus. Mesmo assim, não reconheceram que era Jesus. Já na semana passada, nós já falamos a respeito disso, do porquê que muitas vezes acontece. As pessoas, elas entram em dois extremos. Falamos disso a semana passada, né? Não vamos repetir agora, porque se você já viu a programação da semana passada, são dois extremos que é muito fácil da pessoa caminhar por esses dois extremos, porque é onde mais tem gente, onde estão as multidões. As multidões estão nos extremos. E as pessoas às vezes têm dificuldade de identificar isso. Onde tem mais gente é o certo. Será? Quem faz esse tipo de afirmação não conhece a Bíblia. Não conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo. Quem vai atrás das grandes multidões, das grandes aglomerações, achando que onde tem mais gente é onde Deus está, muita gente crê assim. Não é o que diz a Bíblia, né? É o que diz as pessoas que interpretam a Bíblia. Não é o que diz a Bíblia. Mas aí cabe a cada um de nós seguirmos as multidões. Já falamos disso aqui por várias vezes. Jesus nunca deu atenção em especial. Jesus dá atenção para as multidões? Dá, como ele sempre deu. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus dava atenção para as multidões. Ele curava os seus enfermos, ele multiplicava pães, ele se preocupava com as multidões.
com a grande quantidade de pessoas. Ele operava maravilhas no meio deles, das grandes multidões. É isso que engana as pessoas. Mas quando ele ia falar de vida eterna, presta atenção nisso. Quando ele ia falar de vida eterna, não estou falando de milagres, estou falando de vida eterna. Quando Jesus falava de milagres, ele operava milagres e maravilhas, ele operava nas grandes multidões. Mas quando ele operava o maior de todos os milagres, que as grandes multidões não tinham noção do que é, e não tem até hoje, que é a vida eterna, aí ele falava somente com os seus poucos discípulos, com os 12. E ainda dentre os 12, um era o diabo encarnado. Estava cheio de Satanás, do inimigo, que era Judas. Foi usado por Judas. O ministério dele era de Satanás. E hoje não é diferente, porque as pessoas ficam recitando Hebreus 13:8. Jesus Cristo é, fala com a boca cheia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo, ele não vai agir de forma diferente. Agora, as pessoas recitam por recitar, assim como recita Salmo 21, Salmo 91, São João e outras escrituras, recitam por recitar, mas não tem a revelação. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim, é verdade. E assim como ele agiu lá atrás, ele continua agindo hoje. Então veja, tem um outro engano que as pessoas não têm percebido hoje. É esse engano. Há inúmeros, mas esse é outro. Sermão, o cego Bartimeu, parágrafo 35. E quando Jesus saiu pela porta, veio uma grande multidão correndo e talvez atropelando o pobre e velho mendigo que era cego. E ele interrogou: o que está acontecendo? O que é isso? Aquele cego estava ali e não entendeu aquele barulheiro, aquela coisa toda, o barulho da multidão. O que é isso? E ninguém lhe deu atenção. A multidão queria Jesus, o cego. Ah, quem que dá atenção para cego, gente? Quem que vai dar atenção para um cego? Para um mendigo ainda? Ah, para! Nós estamos vindo aqui para ver Jesus. Não, o cego que se vire. Então ninguém lhe deu atenção. E ele ouviu alguém dizer: Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, Hosana. Mulheres gritavam, homens gritavam. Então ele pôde ouvir outros zombando, debochando. E aí ele ouviu o chefe da Associação de Jerusalém, o sacerdote, gritar e dizer: ei, isso é o falso profeta. Disseram que você ressuscitou um homem. Temos um cemitério inteiro cheio deles aqui em cima. Venha e ressuscite esses, deixe-nos ver você fazer isso. Mas veja bem, Jesus nunca se importou com os demônios. Jesus nunca se importou com os demônios. Os demônios ele ignorava. E hoje as pessoas põem um microfone na boca de quem está, se é que é verdade, né? Porque tem tantos supostamente endemoniados, né? Tantos fazendo teatro por aí. Mas se está realmente endemoniado, você vai pôr o microfone na boca para o diabo fazer show dentro da igreja? Para as pessoas se arrepiarem e ficarem emocionadas? Bate com a palavra? É o evangelho de Cristo? Dá espaço para o diabo falar? O diabo não tem que ter espaço para falar dentro da igreja. Ele tem que calar a boca, ele não pode nem entrar, essa que é a verdade. Se entrar, ele tem que ficar quieto, repreendido ali, não tem que dar espaço para ele. Mas as pessoas gostam de show, né?
E ele simplesmente os deixava seguir em frente. Ele se importava era com o Pai. E ele fazia o que o Pai lhe mostrava para fazer. Ele não transformou pedras em pão. Certa vez colocaram um pano em volta do seu rosto, bateram na cabeça e disseram: se tu és profeta, diga-nos quem nos bateu, quem te bateu. Então nós vamos crer em ti. Ele não abriu a boca, não falou uma palavra. Então veja, então 38, ali as multidões se aglomeravam e gritavam para ele isso e aquilo. E então ele finalmente indagou o cego, né? O que está acontecendo? O que tem de errado? O que há de errado aqui? Por que toda essa correria? Por que esse barulho? Ninguém lhe dava atenção. Agora vamos imaginar que era um bom crente no Senhor Jesus. Talvez uma senhora se aproximou, coitado do ceguinho, vocês sabem, as pessoas que seguem Jesus têm compaixão por pessoas assim, os seguidores de Cristo, o verdadeiro seguidor, né? E aproximou-se, levantou o velho e perguntou: senhor, eles o empurraram da rocha aqui? Sim, senhorita, o que está acontecendo? O que você não entende? Não, bem, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Acho que não, disse Bartimeu. Bem, Jesus de Nazaré é um grande profeta que Moisés disse que seria levantado entre nós, dentre o nosso povo, e ele está passando. Se você pudesse vê-lo, tenho certeza que ele restauraria sua visão. Aí o cego disse: onde ele está? E aí ele começou a chamar Jesus, gritar Jesus, chamar Jesus. E o que é que aconteceu? Jesus ouviu o chamado do cego. E Jesus veio, resumindo aqui a história, Jesus veio, presta atenção, as grandes multidões o apertavam e queriam se aproximar dele, curiosidades, queria bater foto, né? Naquela época acho que não tinha isso, mas queria fazer uma selfie com Jesus, queria postar nas redes sociais: olha, eu tô aqui, eu tô arrepiado, eu tô aqui na maior igreja, eu tô aqui com o maior líder, eu tô aqui com o meu bispo, eu tô aqui com esse, né? Mas onde que Jesus foi? Jesus foi fazer selfie com a multidão? Deu atenção para aquela multidão? Não. Jesus foi lá e curou aquele ceguinho, aquele mendigo, aquele cego, mas porque Jesus conhecia o coração daquele cego. Sabia que aquele cego era sincero, não estava ali para usar o nome de Jesus para fazer uma grande igreja, para coletar verbas, para tirar verbas das pobres viúvas sinceras, para investir depois na política, para patrocinar políticos, para patrocinar empresas, para investir, para aumentar valores financeiros. Jesus estava ali e Jesus olhou para o coração daquele cego que estava ali. Jesus não deu um pingo de atenção para aqueles sacerdotes que o criticavam, porque ele não queria entregar conhecimento para eles crescerem, para eles criarem organizações. Mesmo assim, eles criaram. E mesmo assim, pessoas que estavam nas grandes multidões que seguiam Jesus criou, mas não foi porque Jesus deu conteúdo para eles, não. É porque eles acharam que eles entenderam o que ele pregou e saíram falando para as pessoas e fizeram shows com aquilo. E isso chamou a atenção das pessoas, porque as grandes multidões vão atrás de show. As grandes multidões vão atrás somente dos sinais, das maravilhas, de emoção. As grandes sinais, ou melhor, as grandes maravilhas, ou melhor, as grandes multidões, se elas não estão atrás de maravilhas, de sinais e de maravilhas, elas estão no outro extremo que nós tratamos aqui a semana passada. É o extremo do tradicionalismo. É o extremo
do fixar-se, do firmar-se, né? Porque esse é o ministério mais antigo, esse tem história, esse daqui ele tem uma fundação de um fulano que começou do nada e de repente ele fez uma obra e o ministério cresceu e atraiu muita gente. E hoje está espalhado por toda a nação, pelo mundo, e é o fulano, e fixa no fulano, na história do fulano. Passado. Firma-se no passado. O fulano passa, mas as pessoas continuam ainda, porque aí entra outro, e aí vai reforçar aquela história, aí o passado fica ainda mais forte, porque agora ele não existe mais. Isso é muito comum em todos os segmentos. É depois que a pessoa parte, é depois que ela morre, que ela fica famosa, que ela tem os seus trabalhos reconhecidos. O reconhecimento depois que a pessoa morreu, quem fez alguma coisa, é muito maior do que quando ele está vivo. Isso sempre aconteceu assim, isso é do ser humano. Enquanto a pessoa está viva, está trabalhando, está produzindo, por um motivo ou outro que nós não vamos entrar aqui, que existe uma razão para isso. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas existe. As pessoas não permitem reconhecimento enquanto a pessoa está viva, mas depois que morreu, né, existe uma razão. Depois que morreu, aí alguém pega partes que é possível pegar, que pode ser falado, que pode ser propagado, que pode ser, né? Às vezes é um detalhezinho ou outro, é uma coisinha ou outra que a pessoa fez ali, mas tem alguém que eleva aquilo num ponto que transforma aquilo numa idolatria, e aí, né, o gentil adora uma idolatria. Já explicamos isso aqui em outros conteúdos. Se tem uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é com a idolatria. Não vamos entrar nesse assunto, mas já tratamos disso aqui, do porquê nós somos assim, porquê que nós nos atraímos por idolatrias. Então, quem sabe disso, quem tem esse conhecimento, quem sabe desse ponto fraco do ser humano, constrói impérios. Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos cair nisso, mas que nós estejamos sempre firmados na palavra. Que a palavra ela não constrói impérios baseado em obras de homens, mas ela nos leva a Cristo, o único homem que nós devemos reconhecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Pedimos que o maior milagre que possa acontecer para uma pessoa, que é a revelação da tua palavra, seja diariamente derramada sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em especial aqueles que acompanham essa programação, mas de forma geral, todos os filhos e filhas do Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.